A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Por isso eu quero louvar, convidar a você a adorar a ele, que é por causa dele que eu e você estamos aqui. Para ouvir uma palavra da parte do Senhor, meditar e honrar a ele. Que você neste momento receba uma palavra do trono da graça. Louve conosco, se não souber, preste atenção e deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Eu sei que não é fácil olhar pro lado e não ter direção. E quando a gente precisa de um abraço, não tem ninguém pra estender a mão. Isso machuca a gente, como fere a nossa alma, dói no coração, no coração. Quando o momento é difícil e a fase é complicada de viver, e ninguém queria ser você, mas meu irmão, escute agora essa canção. Deus mandou eu te dizer. Aleluia, Jesus. Quem fez de tudo para ver sua derrota e tramou sua tragédia só pra ver o teu final, vai ter que contemplar a sua vida, dando uma guinada e uma virada de 360 graus. Pois no lugar da vergonha, Deus tem dupla honra preparada, já tem data marcada. Se prepare pra reviravolta que Deus vai dar na sua história. Tome posse da vitória onde você passou chorando, vai voltar sorrindo e dando glória, porque Deus vai te levar lá no início dessa história, só pra te provar que o deserto na sua vida era apenas uma fase, uma etapa provisória. Creia que Deus é o Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Creia que no lugar da vergonha, Deus ele sempre vai trazer uma dupla honra na minha e na sua vida. Ele é todo soberano, é poderoso. Quem fez de tudo para ver sua vergonha e tramou sua tragédia só pra ver o teu final, vai ter que contemplar a sua vida, dando uma guinada e uma virada de 360 graus. Pois no lugar da vergonha, Deus tem dupla honra preparada, já tem data marcada. Se prepara pra reviravolta que Deus vai dar na tua história. Tome posse da vitória onde você passou chorando, vai voltar sorrindo e dando glória, porque Deus vai te levar lá no início dessa história, só pra te provar que o deserto na sua vida é Deus escrevendo a sua história. Vai passar, vai passar, é apenas uma fase, esse deserto vai passar. Vai chegar, sei que vai chegar, e o momento de soltar o grito de vitória vai chegar. E no lugar da vergonha, Deus tem dupla honra preparada, já tem data marcada. Se prepare pra reviravolta que Deus vai dar na sua história. Tome posse da vitória onde você passou chorando, vai voltar sorrindo e dando glória, porque Deus vai te levar lá no início dessa história, só pra provar que o deserto na sua vida era Deus escrevendo sua história. Vai passar, vai passar, e o momento de cantar o hino de vitória vai chegar, vai chegar. Creia que vai chegar o momento de você louvar, adorar e bendizer
o santo e exaltado nome do Senhor, declarando que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor. Creia que todo esse deserto, tudo que você tem passado, louvado seja o nome do Senhor, serve para que o nome santo do nosso Deus venha a ser glorificado e exaltado. Tenha certeza que Deus é o Deus que dá uma virada de 360 graus na sua vida, onde ninguém vai ficar, aleluia, perguntando, onde as pessoas vão ficar perguntando, vão ficar sem entender o que foi que aconteceu, porque Deus, quando Ele quer fazer, a ninguém dá explicação e a ninguém Ele pede permissão, porque Ele é Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida que está aí do outro lado. Eu creio que tem pessoas novas aqui no canal e eu deixo aqui um abraço em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, é sempre uma honra ter mais uma alma para Jesus aqui neste canal. Que Deus possa abençoar você de forma soberana. Louvado é o nome do Senhor Jesus e eu glorifico a Ele pela sua vida que está aí do outro lado. Eu quero compartilhar contigo neste momento uma palavra que está lá no livro de Esté, capítulo de número 7. E nós vamos fazer a leitura e o Espírito Santo ele vai falar ao meu e ao teu coração e diz assim: O rei e Ramã foram ao banquete com a rainha Esté. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esté, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esté respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivesse sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esté: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esté: O adversário e inimigo é Ramã, esse perverso. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esté. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Esté estava reclinada. E então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã, e um deles, chamado Rabona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Ramã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela sua vida, pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-o nela. Assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira, aleluia, do rei se acalmou. Eu quero louvar e adorar a Deus por esta palavra, declarar que a direção, a primazia, o controle é tudo dele, porque a Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, por que dessa situação, por que desse problema, por que desse fato, é para que o nome dele venha a ser glorificado por intermédio da minha vida e da sua vida. E muitas das vezes nós não entendemos. A Bíblia vem nos relatar aqui nesse contexto do livro de Esté, capítulo 7, louvado seja Deus, que a rainha ela dá um banquete, mas ela não dá um banquete apenas por dar, ela não faz uma festa apenas por fazer, aquilo tudo tinha uma finalidade. E a Bíblia nos diz que a finalidade era porque o povo estava sendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, recebeu uma sentença de morte. E a Bíblia nos diz que então, aquela rainha, ela se levanta em oração, em jejum com o povo, para clamar pela vida daquele povo. E a Bíblia nos diz que Estela era casada com Xerxes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ela dá um banquete para o rei e para o inimigo daquele povo que estava querendo matar. Aquele homem se chamava Ramã, e a Bíblia diz assim: o rei Ramã foram ao banquete com a rainha Esté. Louvado e adorado é o nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia vem dizer que ela começa, aleluia, a descrever
o porquê daquele banquete, depois que o rei pergunta para ela algumas vezes qual era o pedido e qual era o desejo. E a rainha Esté expressa que o desejo e o pedido dela era que o povo permanecesse vivo, que não fosse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela diz assim: poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. O plano daquele inimigo, do adversário daquele povo, do adversário do povo da rainha Esté, era, louvado seja Deus, destruição, morte e aniquilação. Aniquilar é o mesmo que reduzir a nada, é o mesmo que destruir, é o mesmo que exterminar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, da terra aquela nação. O que aquele homem queria era exterminar o povo de Deus do meio daquela nação. Aquele inimigo queria eliminar. Não tem sido diferente nos tempos de hoje. O inimigo, ele tem tentado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, através de vida de pessoas, exterminar outros. A Bíblia vem dizer aqui que era um homem. O inimigo, louvado seja Deus, ele é um espírito e ele precisa, aleluia, de um corpo. E tem gente que tem emprestado o corpo para o inimigo. E a Bíblia vem dizer que aqui nesse contexto, Ramã, ele emprestou a vida dele para tentar aniquilar o povo de Deus. Ou seja, para tentar anular, para tentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, destruir inteiramente um povo que era um povo escolhido e separado do Senhor. E a Bíblia vem dizer que aquela rainha, então, ela dá um banquete. E ela convida, louvado seja Deus, o rei, que era seu esposo, e o inimigo. E a Bíblia vem relatar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ela fala assim: poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. E tudo que o inimigo quer é destruir a minha vida, é destruir a sua vida, é aniquilar o propósito de Deus em mim e em você, é destruir tudo aquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus quer que fique de pé. É assolar, é abalar, é literalmente destruir, é fazer com que venha a morrer. Mas aí a Bíblia vem dizer que Esté, ela pede de maneira sábia. E ela diz: pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. E nós vamos entender que essa palavra aniquilar é muito forte, porque ela quer dizer reduzir a nada, exterminar, tirar do meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Humilhar, rebaixar, abater, assolar. Aquele homem não queria apenas matar algumas pessoas, ele queria matar uma descendência, ele queria matar a descendência dos judeus na terra, porque os judeus naquela época representavam o povo de Deus. Na minha vida e na sua vida não tem sido diferente. O inimigo, ele tem tentado por intermédio, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de pessoas que têm dado lugar a ele, tentar aniquilar e destruir a minha e a sua vida. Mas a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que o rei, então, louvado seja Deus, o rei Xerxes perguntou à rainha: quem se atreveu a uma coisa dessa? A Bíblia nos diz que o rei, diante de toda aquela situação, diante de toda aquela cena, diante de toda aquela trama que o inimigo tinha enredado, o rei, ele pergunta: quem se atreveu? E Deus, ele vem dizer para mim e para você que o inimigo, o adversário da nossa alma, ele é atrevido sim, ele não é chamado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele não é bem-vindo, mas ele é atrevido. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que aquele inimigo estava no meio do povo de Deus, estava no mesmo lugar, e ele se atreveu a tentar tocar naquilo que era de Deus. E a Bíblia vem dizer que o rei então pergunta: quem se atreveu? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem muita gente que tem se atrevido a tocar em quem não é para tocar, a falar de quem não é para falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tem achado que quando Deus, aleluia, resolver fazer justiça, vai ficar por isso mesmo. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele teve coragem de se atrever contra todo um povo. Não foi apenas contra Mordecai, não foi apenas contra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma pessoa, mas foi contra uma nação, contra um povo. E a Bíblia vem dizer que o propósito dele, louvado seja Deus, era destruir, matar e aniquilar.
O inimigo, ele não tem brincado de ser inimigo e tem usado pessoas, aleluia, para tentar destruir, para tentar matar, para tentar, louvado seja Deus, reduzir a nada. Mas nós vamos ver aqui nesse contexto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a rainha, ela fala de uma forma, louvado seja Deus. Ela vai na presença do rei, ela expressa o que estava acontecendo. E Deus vem dizer para mim, para você: expressa, me conta, fala com riqueza de detalhes. Esther, ela não chegou apenas na presença do rei para falar: olha só, Amã tá me atacando, tá atacando o meu povo. Não, ela fala: ele quer nos destruir, ele quer nos matar e ele quer nos aniquilar. Ela expressa com riqueza de detalhes aquilo que o inimigo estava querendo fazer. E nós precisamos expressar, louvado seja Deus, tudo aquilo que tem nos acontecido, me acontecido e te acontecido. Porque Deus é o Deus que vai se levantar ao meu e ao teu favor. Aí a Bíblia diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o rei Xerxes perguntou: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Ramã, esse perverso. E Deus vem dizer para mim, para você, que tem muita gente que é perverso, perverso de alma, perverso de coração, que muitas das vezes está no meio, louvado seja Deus, para tentar destruir, para tentar matar, para tentar bater, para tentar dessolar, para tentar derrubar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para tentar humilhar e rebaixar, reduzir a nada. Quantas pessoas têm feito isso, têm tentado reduzir pessoas a nada, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui vem dizer para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, ele quer, louvado seja Deus, não apenas dividir o reino dele comigo e contigo, mas ele quer nos dar a salvação. A Bíblia nos diz que aqui o rei, ele pergunta: Esther, se você quiser metade do meu reino, ainda que seja, eu te dou. Mas a Bíblia vem dizer que Esther estava preocupada, louvado seja Deus, não com as riquezas, não com as iguarias daquele reino, mas Esther estava preocupada com a vida daquele povo. E eu louvo a Deus porque a Bíblia vem nos dizer que ela diz: o adversário inimigo é Amã. E muitas das vezes o meu e o teu adversário, ele tem nome. Por isso expressa diante do Senhor, coloca no altar do Senhor dizendo: Deus tem planejado fazer isso e isso. Louvado seja Deus, tem arquitetado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que diante disso Ramã ficou apavorado. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que então ele se cai aos pés da rainha Esther. E no meio de tudo isso a Bíblia vem dizer que o rei, ele sai, louvado seja Deus, daquele local onde ele está, e ele vai para um jardim. Ele sai do salão onde está tendo o banquete, ele vai para um jardim. E nesse momento a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, e percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer: e voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, ou seja, ele saiu. Ele saiu para julgar aquela causa, ele saiu para decidir, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que voltando o rei do palácio, do jardim do palácio, ao salão do banquete, viu Ramã caído sobre o assento onde Esther estava reclinado. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? E muitas das vezes tem sido assim. Tem pessoas que têm tido o cúmulo de tentar, louvado seja Deus, violentar aqui quer dizer matar, quer dizer querer tocar. E a Bíblia vem dizer que o rei, ele faz uma indagação acerca de que o que mais aquele adversário, aquele inimigo poderia querer fazer com Esther e com o povo. E o rei fala: chegaria ele ao cúmulo. E muitas das vezes tem gente que tem tido o cúmulo de tentar tocar em mim e em você, mesmo sabendo que eu e você estamos na presença do Senhor, mesmo sabendo que eu e você somos povos separados e eleitos de Cristo. E a Bíblia vem dizer: eu chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa. A Bíblia vem dizer que Esther não estava do lado de fora do palácio, e ela estava sendo importunada pelo adversário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que o rei, ele faz essa indagação.
E quando eu li essa palavra, eu pude entender que comigo e contigo não é diferente. Muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem sabe você tem passado por isso, você tem estado na presença do Senhor. E tem pessoas que têm tido o cúmulo de querer te atacar, de querer te afrontar, de querer te reduzir a nada, de querer fazer com que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você seja exterminado. Porque você é luz, louvado e adorado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que o adversário ele é atrevido. Ele é atrevido a ponto de querer tocar em mim e em você, estando na presença do Senhor, estando na casa do Senhor. A Bíblia vem dizer que o rei ele faz uma indagação. A Bíblia nos diz que o rei diz assim: chegaria ele ao cúmulo? Sim, o inimigo tem chegado ao cúmulo de querer tocar na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, estando na presença de Deus, estando na casa do Senhor, louvado seja Cristo. Mas a Bíblia vem dizer que o rei então ele volta. E quando ele volta, louvado seja Deus. A Bíblia diz assim: mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã. E Deus vem dizer para mim e para você que ele tem visto e ele tem ordenado anjos para quê? Para cobrir, louvado seja Deus, o rosto do inimigo, para mim fazer invisível e te fazer invisível. A Bíblia vem dizer que nunca mais Ramã ele viu, louvado seja Deus, a face de Esté. A Bíblia nos diz que ele foi pego, foi encapuzado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E há um mistério aqui, porque o inimigo ele vai ser encapuzado, ele vai ser confundido. Louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia vem dizer que antes mesmo que o rei deixasse de dizer o que ele estava dizendo, os seus oficiais já tinham saído. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, em defesa de Esté. O que eu entendo com isso? A Bíblia vem dizer que mesmo Esté estando ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, atacada dentro da casa do rei, na presença do rei, louvado seja Deus, no palácio. Muitas das vezes é assim, você está na casa do Pai, você está na presença do Pai e você tem sido atacado, a ira do inimigo tem sido na minha e na sua vida, mas Deus vem dizer para mim e para você que é Ele quem ordena oficiais, porque a Bíblia vem dizer que aos anjos Ele dará a ordem para que monte sentinela ao meu e ao teu redor. E a Bíblia vem dizer que o inimigo aqui, louvado seja Deus, a Bíblia diz, cobriram o rosto de Ramã e ele não pôde mais ver a face de Esté. A Bíblia vem dizer que embora Esté estivesse em toda aquela situação, Esté ela não chorou. E porque ela não chorou, a justiça de Deus veio sobre a vida dela e a vida daquele povo. Se Esté tivesse tomado uma outra atitude, quem sabe, antes, oh aleluia, sem falar ao rei, se ela decidisse por conta própria decidir, por conta própria resolver, o que não teria sido dela, o que não teria sido daquele povo judeu. Mas a Bíblia vem dizer que ela dá um banquete, ela chama Deus, ela chama o inimigo e ela conta o que estava passando. Porque se ela tentasse resolver com a força do seu próprio braço, com as suas palavras, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o inimigo seria mais forte. Mas a Bíblia vem dizer que Esté, ela chega dizendo para o rei o que estava acontecendo e ela diz: olha rei, o adversário, aleluia, o meu adversário, o adversário do meu povo, ele quer nos destruir, quer nos matar e quer nos aniquilar. Ou seja, ele quer exterminar o meu povo, quer trazer a destruição, quer nos abalar, quer nos exterminar, quer que os judeus, aleluia, seja banido do mundo para sempre. Mas a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus não permitiu que aquilo acontecesse. E Deus vai dizer para mim e para você que Ele não vai permitir que Ramã tente te tocar, estando você na presença, estando você na casa do rei. Porque a Bíblia vem dizer que Esté não estava do lado de fora, Esté estava do lado de dentro. Estando ela do lado de dentro na presença do rei, é protegida. A Bíblia diz que o inimigo foi encapuzado. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não teve poder nem mais de ver a face de Esté, porque a Bíblia vem dizer que depois que ele foi encapuzado, ele foi enforcado. Mas isso aconteceu porque uma mulher tomou uma posição de sabedoria. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, lá no livro de Tiago. Eu gostaria de compartilhar contigo esta palavra, porque enquanto eu meditava, o Espírito Santo trouxe ao meu coração e disse: lembra do que está escrito lá em Tiago, no versículo, louvado seja Deus, de número 19 e 20, que diz assim: meus amados irmãos, tenha isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se.
Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A Bíblia está dizendo aqui nesse livro de Tiago que nós devemos ser tardio em irar-se. Esther, ela tinha todos os motivos do mundo para se irar. Ela tinha todos os motivos do mundo para brigar ali naquele momento. A Bíblia vem dizer que o inimigo se lançou aos pés dela depois de ter tramado a morte dela e a morte dos seus. Aleluia. Mas a Bíblia vem dizer que contudo ela não se irou. Ela deixou para o rei resolver. Deixe para aquele que é de direito resolver. A Bíblia vem dizer que ela não passou por cima da autoridade do rei, mesmo ela também sendo rainha. Ela esperou o rei voltar. Ela não deu ordem aos oficiais do rei, dizendo o que era que os oficiais deveriam ou não fazer com aquele homem. Ela esperou. E porque ela esperou, a Bíblia vem dizer que a justiça de Deus, aleluia, prevaleceu. Por quê? Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso Deus vem dizer para mim e para você algo muito importante. Se você quer a justiça de Deus na tua vida, se você quer que Deus venha te defender, não deixe que a ira desça ao teu coração. Porque é isso que o inimigo ele quer. Se Esther tivesse perdido o controle, se Esther tivesse ido lá sozinha no território inimigo, com certeza ela não teria vencido. Mas a Bíblia diz que ela chamou o inimigo para o território onde o rei estava. Ela contou ao rei o que estava acontecendo. E Deus vem dizer para você: conta para mim o que está acontecendo. Me descreve aquilo, louvado, que você não pode resolver. A Bíblia diz que está disso. Pois o inimigo da nossa vida quer nos destruir, nos matar e nos aniquilar. E nós vamos entender que porque ela não se irou. Por que eu entendo que ela não se irou? Porque a Bíblia diz assim: louvado seja Deus. Diante disso, Ramã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se e deixou o vinho. Saiu dali e foi para o jardim do palácio. A Bíblia diz que o rei ele saiu e foi para um outro cômodo. Ele foi para um outro local, de onde estava tendo, aleluia, o banquete. E Esther, ela ficou ali por um momento com o inimigo. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, e diz assim, aleluia: e percebendo Ramã que o rei já tinha decidido condená-lo. Deus, ele já decidiu condenar os teus inimigos. Por isso não ire-te. Por isso não permita que a ira desça ao teu coração. Porque a justiça, ela não é minha, ela é sua. Ela não é sua, ela é do Senhor. Porque a Bíblia diz que é apenas um único juiz. E ela não se irou. E eu entendo que ela não se irou porque lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 20 diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se Esther tivesse se irado, se no momento que aquele inimigo tivesse se prostrado ali, como a Bíblia diz que ele se prostrou para pedir pela vida dele, a rainha, e a Bíblia diz que o rei diz: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha, louvado seja Deus, na minha presença e na minha própria casa. E a Bíblia vem dizer, a Bíblia não relata que Esther levantou, a Bíblia não relata, louvado seja Deus, que Esther o empurrou, a Bíblia não relata que Esther chamou os oficiais, não. A Bíblia diz: mal o rei, louvado seja Deus, terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Ramã, porque ela não teve ira. Ela deixou que o rei decidisse aquela causa. E Deus vem dizer para mim e para você: se você tem entregado na mão do rei, fica tranquilo, porque todo Ramã vai ter que ser encapuzado, vai ter que ser destruído na própria forca que ele mesmo construiu. Tem gente preparando forca para aquele que está na presença, para aquele que está na casa do Senhor e não sabe que vai cair na mesma forca que tem construído. A Bíblia nos diz que aquele homem foi enforcado na forca que ele mesmo tinha construído. Porque Deus, ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E Deus vem dizer para mim e para você que a ira do homem não produz a justiça divina. Por isso não fique irado, não. Faz como Esther fez. Conta, louvado seja Deus, por que Esther jejuou? Por que Esther orou 3 dias, onde a Bíblia vem dizer? Porque ela precisava saber como ela ia na presença do rei. E nós vamos entender, louvado seja o nome de Jesus, que ela foi na presença do rei e ela expressou. Ela contou o que estava acontecendo.
Ela falou da ameaça que ela vinha sofrendo e ela relatou que tipo de ameaça era, quem era o inimigo, ela deu nome. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que o rei perguntou, aleluia, o rei perguntou a rainha Esther, quem se atreveu, louvado seja Deus, a uma coisa dessas? Onde ele está? Respondeu Esther, o adversário, o inimigo é Amã, esse perverso. O inimigo, ele é perverso mesmo. Tudo que ele quer é te destruir, me matar e te aniquilar. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aquele que pensa que vai me fazer o mal ou te fazer o mal, vai ficar cego. A Bíblia diz que ele ficou sem ver. Ele não teve mais, louvado seja o nome do Senhor Jesus. De que cegueira é essa que nós estamos falando? O inimigo, ele não vai conseguir mais te enxergar, porque o rei se levanta para mim defender e te defender. A Bíblia diz que antes do rei terminar a falar, os oficiais já estavam encapuzando o mal. E Deus vem dizer para mim e para você que o mal não vai ter força, que vai perder a visão contra a minha e contra a sua vida. Não vai prevalecer, porque assim diz o Senhor lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou o teu escudo. Deus é o teu escudo, é o meu escudo, é a minha fortaleza e a tua fortaleza. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ramã, ele foi enforcado. E assim Ramã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu. E a ira do rei se acalmou. Ao invés de você ficar irado, deixe o próprio Deus se irar com os teus inimigos por você. A Bíblia vem dizer que a ira do homem não produz a justiça. Se Esther tivesse se irado, se ela tivesse, louvado seja Deus, saído e tentado resolver sozinha, se ela tivesse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, empurrado aquele homem, se ela tivesse feito algo antes do rei decidir, ela estaria decidindo de si, ela estaria resolvendo por si. Mas ela esperou pelo rei. Espere pelo rei. A resposta vem do Senhor, a justiça vem do Senhor. É o Senhor quem dá a última palavra na tua vida. A Bíblia vem dizer que Ramã queria exterminar aquele povo, mas em vez de extermínio, foi festa. A Bíblia vem dizer que eles comemoraram a festa chamada Purim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No lugar da morte vai ter festa, não vai ter velório, porque o que o inimigo quer é te destruir, é te aniquilar, é te reduzir a nada. Mas Deus vem dizer para mim e para você que quando eu e você nos posicionamos na oração, nos posicionamos em contar para Ele, e Ele se responsabiliza pela minha vida e pela sua. Por isso fique com esta palavra. A Bíblia vem dizer que o inimigo não teve poder de enxergar, porque o rei enviou os seus oficiais para proteger. E Deus envia os oficiais dele, que são os anjos, para me proteger e te proteger. Se você crê nessa palavra, vai dizendo amém, vai dizendo eu creio, vai dizendo eu recebo, eu tomo posse. Eu e a minha casa estamos guardados pelos anjos ordenados pelo Senhor. Nenhum mal me sobrevirá, nem praga nenhuma chegará à minha tenda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu e minha casa não seremos atingidos. Creia que você não será atingido por nenhum Ramã, por nenhum destruidor, por nenhum perseguidor, por ninguém que queira se levantar, porque o nosso Deus, ele sempre chega primeiro. E a Bíblia vem dizer que aquele que tenta, louvado seja Deus, cairá na armadilha que mesmo, aleluia, cavou. Por isso se despreocupe. E lembre-se também do que está escrito lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo de número 20. Pois a ira do homem não produz a justiça divina. Então, tome posse dessa palavra. Peça a Deus para que, ainda que queiram te abalar, ainda que queiram te pisotear, ainda que queiram te humilhar, que Deus, ele não permita que a ira desça ao teu coração, porque quando a ira desce ao coração do homem, Deus, ele não faz a justiça. Não que Deus, ele não seja a justiça, mas porque Deus, ele não opera quando se tem ira no coração. A Bíblia vem dizer que em momento nenhum Esther pediu para o rei matar aquele homem. Em momento nenhum Esther disse o que era para ser feito com ele. Esther somente expressou a sua dificuldade. Esther somente expressou o seu problema. E foi o rei quem decidiu o que iria fazer. Eu louvo a Deus por esta palavra. Que Deus abençoe sua vida. E que você possa ser guardado pelos oficiais do rei, que todo mal seja encapuzado. Não tenha o poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia vem dizer
que ele até tentou importunar Esther, estando ela na presença do rei e na casa do rei. Isso aqui é mistério para o meu e para o teu coração. Coloque a mão no seu coração ou eleve aos céus da forma como você tem costume de orar ao Senhor. Vamos agradecer e louvar a Ele por esta palavra. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós queremos louvar e bendizer ao Senhor. Queremos, meu Deus, te agradecer porque nós cremos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei. E que toda trama, meu Deus, oculta, meu Pai, do diabo, Senhor, através, meu Pai, aleluia, dos seus secretários, nós queremos declarar, meu Pai, que não tem poder. Queremos, meu Deus, dizer, meu Pai, aleluia, que nós cremos no teu poder, por isso nós te contamos todas as nossas situações, todas as nossas lutas, tudo, meu Pai, que o inimigo tem tentado tramar, Senhor, aleluia. Nós cremos, meu Pai, aleluia, que assim como o Senhor, aleluia, foi na vida de Esther, e a Bíblia vem dizer que ela não foi exterminada e o povo teve o direito de se defender. E ao invés, meu Pai, de morte, Senhor, aleluia, teve, meu Deus, aleluia, alegria. Eu quero louvar ao Senhor, meu Deus, porque nós cremos que o inimigo ele vai ser encapuzado, que o Senhor enviará os teus oficiais para cuidar de nós, assim como está escrito no teu salmo, que o Senhor envia os anjos para acampar ao redor daqueles que o temem e o livra. É o Senhor, meu Deus, quem tem nos livrado de toda emboscada do mal, e nós queremos ser gratos a Ti, porque todo Ramã, Deus, ele vai ter que cair na forca que ele mesmo preparou. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo, meu Deus, foi um atrevimento do inimigo, ele se atreveu. Por isso nós queremos colocar aqui quem tem se atrevido, Deus, contra a nossa vida. Quem tem, meu Deus, aleluia, tentado, aleluia, algo. Nós queremos repreender pelo poder do sangue de Jesus e declarar que o sangue de Jesus tem poder sobre a nossa vida. E que é o Senhor quem chega primeiro e não permite que o mal execute a sentença de morte. Porque o que o Senhor tem para nós é vida e vida em abundância. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade. Se você sente Deus falar ao teu coração, compartilhe essa palavra para que outras vidas sejam edificadas. A palavra que o Senhor trouxe hoje está lá no livro de Esther, capítulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, 7, louvado seja o nome de Cristo, capítulo 7, 5. E livro de Tiago, capítulo 1, verso de número 20, que vem dizer que a ira do homem não produz a justiça divina. Não produz a justiça de Deus. Então, por isso, se tem acontecido algo com você, Deus colocou essa palavra no meu coração, eu sei que nunca é à toa, porque o reino espiritual não existe coincidência, existe providência. E é que eu quero dizer para você, fica firme no Senhor Jesus, porque todo inimigo vai ter que ser encapuzado e levado à forca, ou seja, não vai ficar de pé. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te livre, Deus te guarde de todo Ramã e de toda perseguição maligna, em nome do Senhor Jesus.